Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Vou analisar a proposta do ministro Paulo Guedes, que ele volta a retomar. Ontem, dia 5 de julho, ele voltou a retomar essa proposta, a proposta da carteira verde e amarela. Bem, mas antes eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, apertem o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Então o ministro propôs a carteira verde e amarela, o que é um nacionalismo e tal, verde e amarela, parece uma coisa boa, é uma desgraça. O que é a carteira verde e amarela? As pessoas serão contratadas somente pelas horas trabalhadas. O descanso não será mais pago. Você tinha, um trabalhador ou uma trabalhadora que trabalhavam uma semana num local e recebiam pelo descanso semanal, recebiam pelas horas noturnas descansadas. Agora não. Você será paga somente pela hora trabalhada. As outras horas não serão pagas. Ou seja, desaparece uma enorme quantidade de dinheiro, de massa salarial no mercado. É óbvio que o consumo vai ser reduzido. Isso não retirará o país de uma crise que ele está. Na verdade, aprofundará, porque com a redução da massa salarial, com a redução dos pagamentos, obviamente haverá redução do consumo. E com redução do consumo, redução da produção. E, obviamente, mais crise. O que é que o governo quer, então? Ele diz, não, vamos retirar as pessoas da informalidade. Informalidade, ministro, não é simplesmente colocar um registro na pessoa. A informalidade se refere não só ao seu registro, mas também a uma precarização do trabalho. E uma precarização do trabalho, já desde o começo do capitalismo, significava você receber uma quantidade de dinheiro pelo seu trabalho menor do que a que permite você se sustentar. Isso foi um problema para o capitalismo inglês lá no começo do século XIX. As pessoas recebiam tão mal e trabalhavam tanto que morriam rápido. O índice, a expectativa de vida era de 40 anos, 42 anos. A Inglaterra teve que proibir a saída de trabalhadores. O pessoal diz, proibiu os trabalhadores de emigrarem, de saírem da Inglaterra, porque iriam faltar braços na indústria. Foi formada, inclusive, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as condições de vida dessas camadas trabalhadoras. Friedrich Engels, o parceiro do Marx em diversos trabalhos, escreveu em 1845, a partir desses relatórios, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. E é um quadro terrível de sofrimento, de miséria, de subsistência e de subexistência. Né? Um trabalho, quando você deixa nas mãos, na direção daquele capitalista individual, microeconômico, o poder de decidir quanto ele vai pagar ao trabalhador, ele esmaga o trabalhador, esmaga o salário do trabalhador e esmaga a vida do trabalhador até o máximo. Ele suga a ponto de destruir as condições físicas do trabalhador, da trabalhadora. O próprio governo inglês percebeu isso. Antes havia até legislação de salário máximo. Nunca houve uma legislação de salário mínimo. As legislações de salário mínimo foram criadas pelos governos para impedir esse esmagamento, mas também com medo, para impedir a revolta das camadas trabalhadoras. Agora Paulo Guedes volta, Paulo Guedes uma mentalidade lá do começo do século XIX, uma mentalidade quase escravocrata. Quer pagar só pelas horas trabalhadas, pensando que isso será positivo. E esses empresários tolos, abobalhados, de cultura rasteira, vão achar isso maravilhoso, porque o seu lucro imediato subirá bastante. Inclusive, o trabalhador que for contratado por essa carteira verde e amarela não terá
FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não terá tributação sobre esse trabalhador, sobre os empresários, ao contratar esse trabalhador. Parece uma maravilha, mas é o desaparecimento de qualquer Estado capitalista civilizado. O capitalismo nunca é muito civilizado, mas aí nós entraremos na selvageria capitalista mais profunda, retornando aos princípios do século XIX e no século XVIII, e aí vai. Né? Chegará a um estudioso belga, Henri Pirani, em História Econômica e Social da Idade Média, que descreve como é que era essa situação lá no feudalismo, nos burgos, né, que se opunham à massa feudal, como era isso provocava revoltas. Então Guedes quer restaurar esse mecanismo dos princípios do capitalismo, da inexistência de proteção, dizendo, não, você vai ser formalizado, mas sem nenhuma vantagem para os trabalhadores, só com vantagens para o capital. E para piorar, ele diz assim, nós faremos uma tributação negativa. Os trabalhadores que não completarem aquele volume pago para se sustentar, o governo pagará. Ou seja, os capitalistas serão estimulados a pagar cada vez menos e o governo completa. Né? Parece um benefício ao trabalhador, mas não é. Por quê? Porque você troca. Aí ocorre uma coisa pior. Não criará novos empregos. Simplesmente trocará aqueles empregos que hoje estão no regime formalizado, que tem patamar salarial maior, por pessoas com média salarial menor. Além disso, haverá essa troca, cairá a média salarial, como eu disse, cairá o consumo, cairá a produção, aprofundamento da crise, tempos sombrios. Né? Aí, o governo é que vai completar esse percentual para que as pessoas sobrevivam, estimulando os capitalistas a esmagarem ainda mais. Ele está dando um estímulo, ele parece um estímulo direto ao trabalhador, à trabalhadora, mas não é. No fundo, ele trocou o maior salário por menor salário. E por salário tão baixo que precisa ser completado pelo governo, sob pena das pessoas terem a sua força de trabalho tão depauperada, tão destruída, que a expectativa de vida das pessoas cairá. Aí ele precisa completar. Ele estará dando um tributo negativo, parece à classe trabalhadora, mas na verdade é um estímulo tributário aos capitalistas para aumentarem o grau de exploração das pessoas. A economia vai entrar ainda mais no buraco. Porque o capitalista, imagine um capitalista chegar e dizer assim, não, eu vou estimular o mercado, não tem demanda, os meus produtos estão aqui sem serem vendidos, mas eu vou estimular o mercado contratando mais gente. Vou pegar, manter esses trabalhadores de carteira assinada, a carteira tradicional, e vou contratar novos trabalhadores da carteira verde e amarela. Conversa. Ele vai pegar, demitir esse, vai contratar a carteira verde e amarela, vai diminuir o que ele já paga de salário, os seus produtos continuarão estocados, sem serem vendidos em crise, mas ele supostamente estará ganhando. É um governo de tragédia, de exploração, de estímulo à exploração. Eu não duvido que em breve algum desses gênios do mal volte a propor o retorno da escravidão, porque eles devem sentir saudades disso, devem sentir saudades de quando o capitalismo, não sei se vocês sabem, mas os capitalistas tinham gerentes de produção no começo do capitalismo. Sabe como era o gerente de produção? Era um feitor com chicote. Em breve, talvez isso retorne pela mentalidade arcaica, mentalidade doentia desses que dirigem a realidade brasileira. Infelizmente. Até o próximo vídeo.